Olá a todos! Hoje vamos analisar a situação do Bitcoin. E aqui, como de costume, há tanto boas quanto más notícias. Mas provavelmente as boas notícias serão em menor quantidade. A principal boa notícia é que, embora o Bitcoin tenha caído mais de 2 vezes em relação ao seu recorde histórico, ele ainda mantém por enquanto o nível de 60 mil dólares, que é psicologicamente e tecnicamente importante. Pode-se dizer que ele mantém não apenas o nível, mas também a faixa entre 60 e 62 mil. E, entre as más notícias, por exemplo, esta. Há pouco tempo, os ETFs de Bitcoin à vista dos Estados Unidos passaram por uma série recorde de 13 dias de negociações com saídas, totalizando cerca de 4 bilhões e meio de dólares. Depois houve uma entrada simbólica de cerca de 3 milhões de dólares, mas já no dia 5 de junho voltou a haver saída, só que desta vez de 350 milhões. Ou seja, os ETFs que antes eram um dos motores de crescimento agora, pelo contrário, são um dos principais fatores de pressão sobre o preço do Bitcoin. Além da situação com os ETFs de Bitcoin, o cenário macroeconômico também contribui negativamente. A inflação nos US ela continua alta. Os rendimentos dos títulos pressionam os ativos de risco, entre os quais estão as criptomoedas e as ações. Só que as criptomoedas são ativos ainda mais arriscados do que as ações. Atualmente, o rendimento dos treasuries continua muito alto, e isso são investimentos praticamente sem risco garantidos pelo governo. E os investidores têm uma pergunta lógica: qual o sentido de investir em criptomoedas ou ações que estão em máximas históricas e podem cair a qualquer momento? Bem, quando falo de máximas históricas, é claro que não estou falando de criptomoedas, mas sim de ações. As criptomoedas ainda estão muito longe de seus máximos. Além disso, os investidores agora estão olhando ativamente para IA, semicondutores e grandes IPOs, o mais próximo dos quais, se não me engano, é amanhã da SpaceX, que será listada na bolsa Nasdaq. Ou seja, claramente não é para o lado das criptomoedas. Por isso, o Bitcoin agora precisa competir por capital não só com o mercado de ações em geral, mas também com o hype muito forte em torno do tema da inteligência artificial. Também tem um peso bastante significativo a pressão psicológica vinda da empresa Strategy. Durante anos, ela foi um símbolo de compras constantes de Bitcoin. Recentemente, mostrou que até mesmo esses mastodontes não só podem comprar, mas também sabem vender. E digamos assim, para o sentimento de alta, isso não é um sinal muito agradável. Por isso, o cenário atual para o Bitcoin, para ser sincero, não parece muito bom. O pano de fundo fundamental continua fraco. Os fluxos dos ETFs, ou melhor, os resgates dos ETFs, pressionam para baixo. A demanda institucional não é nada agressiva, se é que ela existe neste momento. E mesmo assim, o preço continua segurando o nível criticamente importante de 60 mil dólares. Se o Bitcoin perder esse nível, há grandes chances de vermos o movimento cair muito mais, chegando já à próxima marca psicológica, que é 50 mil dólares. E hoje vamos tentar entender quais são as chances de o Bitcoin recuperar para 60 mil e se essa recuperação será apenas uma correção ou, na verdade, uma etapa de crescimento sério e talvez até para máximas históricas. E quais são as chances de romper os 60 mil dólares para baixo e cair significativamente mais? Vamos dar uma olhada no gráfico. Como de costume, começamos com os candles diários e, como sempre, vou relembrar o que aconteceu. Tínhamos uma linha de tendência global, uma tendência de baixa traçada por 2 topos, e neste ponto nós a rompemos, mas no final das contas, como você pode ver, voltamos para baixo dela. Consequentemente, tecnicamente, faz sentido um reteste em alguma região por aqui para agora testar essa linha de tendência de baixa por baixo. Segundo ponto, se olharmos o gráfico mais de perto, veremos que temos um nível-chave de fechamento do candle diário de 5 de fevereiro deste ano, e esse nível é 62.909 dólares. Praticamente todo o tempo estivemos negociando abaixo desse nível. E agora estamos mais uma vez testando sua resistência. Portanto, se conseguirmos nos consolidar acima dele, esse é o primeiro indício de crescimento. Mas há ainda um segundo nível importante e esse nível vamos marcá-lo de forma mais precisa ativando o ímã. É o nível daquela grande vela vermelha da queda de sexta-feira na semana passada. São 63.885 dólares. Esse é o ponto de abertura dessa vela.
Se conseguirmos engolir essa vela, ou seja, fecharmos acima desse nível, automaticamente teremos um alvo técnico de alta, algo em torno de 67 mil dólares. Ou seja, até o ponto de abertura dessa vela. Essa já é a vela, se não me engano, da quarta-feira da semana passada, do dia 3 de junho. Sim, na semana passada, segunda-feira foi dia 1º, terça-feira foi dia 2 e assim por diante. Portanto, o dia 3 é quarta-feira. Por isso é fundamental ver o Bitcoin fechar hoje acima de 62.909 e é muito desejável que ele feche acima desta vela vermelha. Embora ela não seja fundamental, pois não atualizou nenhum mínimo nem local nem global, ainda assim, dessa forma, vamos absorver 2 dias de queda, se é que podemos dizer assim. Bem, porque ainda assim era um movimento lateral. Agora vejam o que mais eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma grande linha amarela, um segmento que preparei especialmente. Primeiro vamos olhar para o que aconteceu em 2024. Quero destacar 2 trechos. O primeiro trecho, só vamos desligar o ímã para não atrapalhar. Aqui havia um máximo local e depois acima desse máximo local havia uma certa zona de consolidação. E agora, com base nesses 2 pontos, pelos máximos e pelos mínimos, vamos traçar esse segmento amarelo. Só vou remover esses pedacinhos brancos para que não atrapalhem. Eu apenas marquei a zona sobre a qual vamos construir tudo agora. Então, vejam, trazemos o segmento verde e o amarelo para cá. E aqui temos, pelos máximos, aqui, pelos mínimos, aqui. O que vemos? Vemos uma falsa ruptura, 2 falsas rupturas, uma tentativa de se aproximar desse nível, rompemos, testamos por cima, nos afastamos bastante, testamos por cima novamente e depois subimos muito, muito alto. Ou seja, esse nível, sim, tendo sido marcado justamente nessa área, nós negociamos tanto abaixo quanto acima dele por muito tempo, depois testamos várias vezes. Ele era um nível chave para o mercado, certo? Assim, agora também podemos tentar desenhar algum nível chave. Onde ele está localizado? Ele está localizado na área desta zona de consolidação. Aqui tivemos fechamentos de velas, aqui também e aqui. Agora vamos novamente pegar esse segmento amarelo e puxá-lo só para algum lugar por aqui, mais ou menos. Para onde isso nos leva? Isso nos leva, veja, eu até moveria um pouco mais para cima, para algum lugar por aqui. Isso nos leva exatamente para a zona de teste dessa linha de tendência branca, ou seja, para a região dos 66 mil dólares. E esse é um cenário bastante provável. É justamente por isso que hoje não estou com a camiseta laranja, porque considero possível uma alta. Além disso, o mercado de ações, que nos últimos dias vinha caindo de forma bastante dinâmica, ainda assim, talvez por conta do IPO da SpaceX, tem chances de uma recuperação pelo menos local, o que novamente dá chances de crescimento para o mercado de criptomoedas. Ainda mais porque depois de quedas tão grandes, pelo menos uma correção técnica parece inevitável, não é? Por isso, agora estou esperando que o Bitcoin suba para a região dos 66 mil dólares, ali perto desse nível amarelo, próximo à linha de tendência branca. Agora vamos desligar tudo e olhar para o gráfico já do ponto de vista das velas globais ou das tendências globais. O que vemos aqui? Vemos que em junho, até o momento, houve uma absorção do crescimento de março e abril. E se essa tendência continuar até o final do mês e se rompermos a média móvel de 50 meses, isso vai significar que saímos desse intervalo. Ou seja, aqui houve uma consolidação e pelo fechamento do candle de agosto de 2024, marcamos o fechamento mais baixo do candle, que foi a 58.974 dólares. Isso significa que surgem novos objetivos técnicos para nós. O primeiro objetivo técnico é a base do candle de fevereiro de 2024, que é 42.500 dólares. E repare que isso está próximo do segundo objetivo técnico, a média móvel de 100 meses que está subindo, e até o momento em que chegarmos lá, o que é bastante provável, ela pode estar justamente na faixa dos 42 mil dólares. Ao mesmo tempo, o RSI também aponta para baixo e indica que pelas velas mensais a prioridade é a continuação da queda. Novamente, ainda faltam cerca de 20 dias para o fechamento do mês, então é cedo para tirar conclusões.
Mas se eu apresentei para vocês um cenário potencial, se essa vela for comprada e fechar, por exemplo, com um corpo verde e, por exemplo, ainda engolir a vela de maio, então a situação mudará radicalmente e aí vamos esperar juntos pelos níveis de 89 mil dólares, depois 108 mil dólares e talvez até um novo recorde histórico, mas por enquanto isso não é visível. Velas semanais. E o que vemos nas velas semanais? O Bitcoin, reparem, estava sendo negociado acima de todas as médias semanais, mas ao mesmo tempo testou a média de 50 semanas uma vez, depois uma segunda vez, então rompeu todas as médias, interrompendo a queda próximo da média de 200 semanas e agora ele se aproximou dela bem de perto. Um repique técnico, em princípio, é possível para 2 níveis, ou eu diria até 3. O primeiro nível é o meio da vela da semana passada, que é 68 mil dólares. Bem, aproximadamente sim. O segundo nível é a base da vela da semana passada, que é 74 mil dólares, talvez até com uma superação da máxima da semana passada e a retirada dos stops dos vendidos. E finalmente o terceiro nível, que também em geral não está descartado, é um movimento para retestar as médias de 150 semanas na região de 88 mil dólares. Por enquanto, é cedo para falar sobre isso. As velas semanais nos deram o fechamento mais baixo deste ano. Preste atenção abaixo desta zona, que foi a mais baixa em fevereiro deste ano, o que significa que isso indica um movimento adicional para baixo, para a região de 54 mil dólares, onde, em primeiro lugar, passa a média móvel de 300 semanas e, em segundo lugar, onde há uma zona de consolidação pelo fechamento das velas mais baixas em setembro de 24 e também em julho de 24. Portanto, os candles semanais indicam uma continuação para baixo. As velas mensais, por enquanto, também apontam para uma queda, e por isso o crescimento atual, que é sugerido pelas velas diárias para a região, como eu disse, de 66, talvez até 68, ou quem sabe até mais alto, chegando a 74 mil dólares, devemos considerar neste momento apenas como uma correção antes da continuação do movimento de queda. Acho improvável que cheguemos aos 68 mil, porque se já estivermos nessa região, isso significará que a linha de tendência branca foi rompida novamente para cima, e nesse caso, o movimento não se limitará mais aos 68 mil, mas iremos em direção ao limite superior do intervalo, que foi formado aqui novamente em 2024. Veja quantas vezes foi testado. São 72 mil dólares, certo? Mas por enquanto estamos falando de prioridade para algo por aqui, 66, talvez 68. Com isso, a análise está encerrada. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários sobre como você vê o desenvolvimento da situação em breve e pelo menos nos próximos 2 ou 3 meses. Bem, eu vou responder aos mais interessantes. Até logo.